Acertei, gente. Bom dia a todos e todas. Gente, eu percebi que faltou algumas vozes. Vou pedir novamente, pode? Vamos ver se eu não percebo que está faltando alguma. Bom dia a todos e todas. Ai, muito bem, que a doce paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, que nós estejamos sempre muito gratos por todas as vezes que a gente comparece a uma casa como essa, porque nós sentimos, logo que a gente chega, um abraço. Nós sentimos o conforto já desde que a gente vai adentrando a casa. Isso significa que nós estamos sendo recebidos carinhosamente, não só pelas pessoas encarnadas, mas pela equipe espiritual que nos acolhe. Então, nós temos que ser agradecidos. E aí, esse tema de hoje, a beleza de viver. Quem concorda que a beleza no viver? Quem concorda? Nossa, que bom! Uhul, maravilha! Gente, né? Porque às vezes a gente passa por algumas situações e dependendo do dia a gente não acha que é tão bom, né? A gente não acha que é tão bom. Porém, faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso aprendizado. Afinal de contas, acho que a maioria daqui é espírita ou está visitando. Alguém está chegando aqui na casa pela primeira vez, nunca ouviu falar de espírito? Todos ouviram, né? Que bom. Então, conforme a gente vai estudando na nossa doutrina espírita, a gente aprende que nós viemos lá do plano espiritual. A gente aprende que quando fomos criados, nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós sabemos e sentimos que tem uma felicidade reservada para nós. Alguém duvida? Não, ainda bem, né? Porque é isso que a gente está procurando, não é? Então, se a gente está procurando, é porque a gente sabe que em algum lugar tem, em algum momento a gente vai encontrar. Porém, por conta da nossa imperfeição, a gente acredita que dependendo de algumas coisas que a gente faça, aí logo no final dessas coisas boas, né, geralmente que a gente faça, a gente vai encontrar a felicidade. É assim? Não, não é assim, não é assim, tem todo um trabalho. E aí é que a gente começa a perceber esta beleza. Por quê? Fomos lá criados simples e ignorantes, todos temos a centelha divina, somos inteligentes, vamos em algum momento realmente ser semelhante ao nosso Pai Criador, que é Deus. Semelhante em quê? Na imagem. Que nós somos parecidos com Deus ou Deus é parecido com a gente? Uma pergunta, gente, o que vocês acham? Nós somos parecidos com Deus, devemos ser parecidos com Ele ou Ele que é parecido com nós? Ah, bom, né? Porque senão a gente vai pensar que Ele é uma pessoa assim de carne e osso, né? Mas não é. No momento nós estamos ocupando este corpo, mas Deus é uma energia. Ele não tem uma cara parecida com a nossa, mas tem os sentimentos. Nós temos os sentimentos que é o amor, né? E aí nós estamos aqui para nos desenvolver, para chegar a ter um amor verdadeiro e real, a exemplo do nosso Mestre Jesus, que foi o ser mais perfeito que veio para cá e é nele que nós devemos nos inspirar. E aí, então nós vamos caminhando tal e aprendendo. E aí um dos momentos que às vezes pode nos deixar assim entristecidos é quando acontece de um ente querido ou um animalzinho nosso partir ou morrer ou desencarnar.
Porque nós ficamos muito sentidos, sentimos falta dessas pessoas, desse nosso animalzinho querido, e muitas vezes, embora a gente tenha a informação, a gente pensa que tudo acabou. Só que não é verdade? Nós já sabemos que não acaba com a morte. Mas a gente precisa passar por esse processo. Por quê? Às vezes a gente está aqui vivendo, passando algumas dificuldades e tal. Algumas vezes a gente acha que desencarnar é melhor, porque aí acaba o problema. É verdade? Não, o problema não acaba. Porque o problema não está no corpo. Não está nesse corpo que a gente ocupa. Está na nossa mente, na consciência, exatamente. É na nossa consciência que está. E aí, quando a gente passa para o lado de lá, nós vamos encontrar quem? Se a gente for falar em pessoa, a nossa consciência, né? Nós vamos nos encontrar a nós mesmos, né? Então, nós vamos ter uma certa dificuldade se nós estivermos em paz, procuramos nos esforçar para ter as nossas conquistas morais, espirituais, intelectuais e conhecimento e tudo mais, a gente vai ficar mais ou menos em paz, porque a gente vai reconhecer que a gente se esforçou. Porém, se a gente fez tudo ao contrário, a gente vai querer continuar fugindo dessa consciência, só que não vai ter como. Não vai ter como, porque nós já estamos lá do outro lado e é nós com nós, e Deus, não é? É assim que funciona. Então, a gente vê que então, essa passagem, né, que chama de morte, é só uma passagem. Inclusive tem uma música que fala assim, quem acreditar no que é natural, sabe que a morte é só mais um degrau. Quem não conhece? É uma música lá da nossa dirigente, lá no Laços Eternos, né? E fundadora, né? Na verdade, a música seria do Victor Romano. E aí ela fez uma gravação e a música diz mais ou menos isso, né? Que a morte é só mais um degrau, que quando a gente chega lá do outro lado, nós vamos nos reconhecer, vamos assumir o que realmente somos e nos propor a uma nova oportunidade, que é a reencarnação. Então, só de nós sabermos que a morte ou o desencarne não é o final nem para nós, nem para o outro nosso irmão, nosso ente querido, nem mesmo para o nosso animalzinho, isso já nos traz um conforto. Por quê? Para que a gente conquiste essa melhora, para que a gente se desenvolva enquanto espírito, para que a gente venha um dia a ser semelhante ao nosso irmão Jesus, nós vamos precisar então dessas várias encarnações. Então, quando chega lá, a gente reconhece e volta para cá. Tem todo um preparo, né? Para quem já leu alguns livros lá já sabe que tem algum preparo, planejamento para que a gente venha até aqui. E se alguém tiver alguma dúvida de que isso acontece e não leu lá Missionários da Luz, então leia lá o Missionários da Luz, que tem lá um capítulo explicando como é que funciona o planejamento para que a gente volte para cá, que é a encarnação de Segismundo. Alguém já ouviu? Já leu? Legal? Bom, né? Então, vale a pena ler, por quê? Porque dessa forma, informado, nós vamos passar a dar mais valor para a vida, a entender que os altos e baixos na nossa vida faz parte do nosso aprendizado. E que nós, de acordo com o capítulo 17, estamos fadados a nos melhorar. E o capítulo 17 diz: sede perfeitos como o vosso Pai o é. Porém, o nosso Pai é a perfeição absoluta e nós vamos atingir a perfeição relativa. E essa perfeição relativa é desenvolvendo qualidades e virtudes parecidas com aquelas que Jesus exemplificou. Então, esse é o nosso trabalho. Aí está, então, a beleza de viver. Mas para que isso aconteça,
é preciso que nós cuidemos não só do corpo, mas cuidemos do espírito. Então, assim como o nosso corpo material, ele precisa de alimentação saudável, ele precisa de exercício, embora muitas vezes a gente é meio, vamos dizer assim, teimoso, não queira partir para o exercício físico, mas tudo para quê? Para que a gente conserve esse instrumento o máximo que nós pudermos, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que aqui nos comprometemos. E lembrando também que nesse cumprimento, nesse entendimento que a gente for adquirindo e cada vez mais for assimilando, nós vamos aprender, vamos estar colocando em prática tudo o que nos foi ensinado. Ou seja, eu cuido do corpo, eu, espírito, vou poder continuar nesse corpo. Se eu não cuidar desse corpo, eu também vou responder por não cuidar dele. Porque assim como nós sentimos, quando a gente é desregrado na nossa alimentação, não dorme direito, essas coisas todas, nós sentimos o reflexo, né? Nós sentimos as consequências. Então, assim também, se nós acabarmos com o nosso corpo ou descuidarmos da nossa mente, nós também vamos sentir as consequências e vamos responder ou teremos que reconhecer quando nós chegarmos lá do outro lado essa falha e vamos ter que corrigir. Então, já que nós estamos aqui, já que nós temos essa informação, então vamos procurar nos atentar. E nisso entra o quê? O vigiai e orai. Vigiai e orai. Aí tem uma outra música que fala assim, talvez vocês conheçam, do Chico César. Ela diz assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me proteja e guarde, ilumine ele assim. O que ele está dizendo aí, nessa música? Está dizendo que nós temos que nos vigiar. Por que nós temos que nos vigiar? Porque nós estamos vivendo imersos, envoltos em várias energias. Então, se eu procurar pensar positivamente, eu vou atrair os que pensam positivamente, eu vou querer ajudar, eu vou querer trabalhar, vou querer desenvolver as minhas atividades com retidão, com sinceridade, com amor, com tudo aquilo que precisa. E se eu começar, ao invés de ser grato por todo o trabalho que eu tenho, lembrando do que aquele moço veio aqui falou, né? Que todo trabalho é importante, né? Então, que a gente dê importância para qualquer trabalho que nós façamos. Esse trabalho que a gente fizer, ele deve ser feito de coração, com amor. Porque não tem, como ele mesmo disse, não tem o trabalho mais importante. Tem, todos os trabalhos são importantes. Daí a importância de nós nos dedicarmos. Por quê? Naquela tarefa que nós estivermos fazendo, nós estamos colocando a nossa energia. E colocando a nossa energia, essa nossa energia ela vai passar para o outro. Então, se essa energia que eu for passar para o outro, ela for boa, ai que bom, eu estou semeando bem. Eu estou sendo aquele semeador. Mas, se a minha energia for ruim e eu passar para o outro, eu vou ter que responder pelo prejuízo também que eu causei para o outro. Então, é preciso que a gente tenha responsabilidade. Eu vou varrer a casa, eu sou a diarista. Eu sou a diarista e aí, toda vez que eu vou lá na casa para limpar, não tem ninguém, a casa fica lá aos meus cuidados. Então, como ninguém está vendo, eu dou um tapa, recebo e vou embora. Ok? Não, né? Por quê? Porque aí eu vou deixar de praticar
aquilo que Jesus nos ensina. Faça para o outro do jeito que você quer que faça para você. E aí é em tudo. Será que a gente consegue observar isso em tudo? Sabe meu marido? Eu não falo bom dia para ele, eu levanto, levanta aí, meu. Já fez o café? Vocês acham disso? Não é bom. Ele é meu próximo. Ele é meu próximo, não é? E aí a gente tem que lembrar que nós somos indivíduos, estamos juntos provisoriamente e juntos para aprendermos a colocar em prática esse amor. Ah, mas eu não gosto do meu marido, não gosto do meu filho, não gosto do meu cachorro, não gosto do meu vizinho, não gosto do meu chefe, não gosto do meu colega de trabalho. Meu Deus. E aí, como é que faz? É grave, não é? Como que fica amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Como é que fica isso? Se eu não gosto de ninguém que está do meu lado, não é? É grave, né? Mas sim, graças a Deus isso não acontece, né, gente? Né? A gente pode, porque a gente pode não se dar muito bem com um ou com outro, mas na medida que a gente vai aprendendo e vai percebendo que a gente tem lá uma dificuldade de relacionamento com alguém, é também importante que a gente faça aquele vigiar, deixa eu ver o que eu estou fazendo, por que eu não estou conseguindo, o que eu tenho feito para melhorar esse relacionamento. Por quê? Normalmente a culpa é de quem? Do outro, né? Nossa, né? Não é? Porque quando acontece alguma coisa, eu falo que meu marido que é difícil, meu filho que não obedece, o cachorro que não me atende, o meu passarinho que suja tudo, enfim, é o outro que é o culpado, não sou eu. Verdade? Não. Por quê? Afinal de contas, dentro desse aprendizado, dentro de enxergar essa beleza de viver, tem as dificuldades, tem aquelas ocorrências que eu não concordo. Nossa, agora aquelas flores lá do IP estão caindo. Ai, não, sujou toda a minha casa, aquele pé amarelo, tudo caído lá no chão da minha casa. Que terrível, não gostei. Ou, nossa, olha que lindo. As flores caíram. Ai, que linda aquela florzinha jogada no chão. Que bonitinha. Compare a energia. Como eu enxergo aquelas flores caindo, que são belas. Olha aquelas flores caindo, como elas sujam tudo. Então, a gente precisa verificar como está o nosso olhar. Se realmente a gente consegue enxergar a beleza de viver. Ah, está acontecendo um terremoto, tem aquelas várias notícias de muitas ocorrências que não nos agradam, né? Que eu não vou nem assim comentar. Ah, mas esse mundo está perdido. Está mesmo? É importante que a gente saiba que tem um noticiário que não são de coisas tão boas, que são necessários que a gente procure saber, que a gente esteja atualizado. Mas é necessário também que a gente faça uma seleção do noticiário que a gente vai ver toda vez. Eu vi uma vez aquele noticiário das coisas não boas, vou me acautelar e ao invés de eu achar que o mundo está perdido, principalmente porque a composição do mundo somos nós. Então, quando a gente fala, o mundo está perdido, então somos nós que estamos perdidos. Agora, se nós estamos aprendendo a respeito de como nos melhorar, se nós estamos seguindo a Jesus, então cabe a nós melhorar o nosso interior, cabe a nós melhorar
a nossa mente, cabe a nós sermos positivistas, porque enquanto um dia inteiro se repete uma notícia não boa em todos os jornais, muitas coisas boas estão acontecendo, muitos trabalhos bons estão acontecendo. Muitos trabalhadores voluntários, seja dessa casa, seja de outra casa, seja um trabalhador voluntário individual, que auxilia, que vai lá, cuida daquela pessoa que está lá na rua, abandonada, que vai lá e olha para aquela pessoa, cuida daquela pessoa, daquele morador de rua. Tem aquela pessoa que é cabeleireira e conhece lá um morador de rua, sempre vê aquela pessoa. Aí ela vai lá, conversa com aquela pessoa, aí corta o cabelo, né? Corta o cabelo, arruma as unhas, oferece um banho, e a pessoa fica toda arrumadinha, toda bonitinha e eleva a autoestima. Tem notícia a respeito? Aparece na televisão? Mas acontece. Então, a gente deve se fixar no que é bom. No que é bom. Sou feliz, alegre e forte, tenho muita sorte e muito amor para dar, diz a música. Sou feliz, alegre e forte, tenho muita sorte e muito amor para dar. Marisa Monte, conhece? Então, aí para a gente então se estimular, para a gente ficar feliz, para a gente não se entregar ao desânimo, vale a pena, às vezes, a gente ter na nossa mente músicas que vão ajudar a gente. Por quê? Para a gente mudar a maneira de nós enxergarmos muitas coisas, vai depender de nós, da nossa mente. Olha, tá doendo, me machuquei. Como é que eu vou levar essa situação? Eu me machuquei, mas vou melhorar. Vou seguir todas as recomendações médicas, fazer tudo o que precisa. Olha, precisa ficar quieto. Precisa ficar parado 4 meses sem fazer o que você gosta. Cantar, tocar, alguma coisa. Ai, meu Deus, mas como assim, né? Eu tenho que parar, né? Aí eu começo a reclamar. Eu vou ajudar? Não vou ajudar. Porque a gente já sabe, e a ciência já comprovou, que o auxílio na nossa melhora ou não vai depender da nossa postura mental. Vai depender se porventura eu tenho uma religiosidade e eu coloco em prática. Né? Porque não adianta eu ter lá, sou espírita, mas e a que horas que eu sou espírita? Quando tudo está bem. Quando tudo está bem, eu sou espírita. Quando não está, não. Frequenta aquele centro lá, não sei há quanto tempo, lá e até agora não aconteceu nada, olha só, fico tendo problemas. Mas Jesus veio para nos salvar. Veio por amor. Foi fácil para ele. E ele já tinha alcançado uma determinada perfeição. Né? Mas nós ainda não alcançamos. E alguma coisa que a gente passa, se não é expiação, é prova. E toda expiação é prova. Então, não importa a gente saber se é expiação ou prova. O que importa é, se nós estamos passando por determinada situação não boa, é bom que a gente passe por essa situação sem lamuriar. Porque lamuriando vai ser difícil a gente alcançar o auxílio. Por quê? São energias. Não porque Deus esquece, não porque o nosso anjo da guarda não vai ajudar. Mas aí eu estou numa vibração e o meu anjo da guarda está no outro, ele quer me ajudar, mas eu não subo até ele, né? Eu não fico assim paciente, eu não fico assim resignada, eu não confio que aquilo vai passar para poder ajudar. Então, quando se fala para a gente não lamuriar, não murmurar, não é para a gente não sofrer, é para a gente procurar entender que a gente está passando por aquele momento difícil, mas que ele não vai ficar conosco. Que todo momento difícil, ele guarda um ensinamento. E assim que a gente aprende, entende,
qual é o ensinamento? Acabou a necessidade desse professor ou dessa professora chamada dor. Mas entendendo também que enquanto nós estamos nesse plano de expiação e prova terra, né, que está ainda em expiação e prova, mas passando para a regeneração. Então, enquanto nós estamos aqui, vai acontecer isso. E é nesses altos e baixos que nós vamos aprendendo e nos fortalecendo. Aquele fortalecimento da musculatura da alma. Sabe quando eu falei agora há pouco a respeito do exercício, que muitos de nós têm dificuldade para aceitar. Olha, precisa fazer exercício. Você caminha? Não. Você anda de bicicleta? Não. Você faz musculação? Não. Faz pilates? Não. Faz dança? Não, não faz. Então, precisa. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu vou morrer. É, sim, a gente vai morrer, verdade. Mas sabe que nós vamos levar daqui o que a gente aprendeu. Se eu aprendi a me disciplinar, se eu entendi que o exercício faz bem, tudo isso vai me ajudar. Eu vou continuar, né? Porque enquanto espírito, nós não vamos desaparecer. É só o corpo. Então, vamos fazer, vamos nos esforçar para ser disciplinado e obediente, porque nós temos dificuldades de ser obediente. Mas um passo já grande dado é reconhecer essa desobediência e é procurar trabalhar nessa desobediência para a gente chegar até lá. E atingir a perfeição relativa a que nós estamos sujeitos. E aí, ainda voltando para a questão da mente. Então, quando nós estamos passando por dificuldade, meu pai dizia que sorrir fazia bem. Alguém duvida que sorrir faz bem? Tá doendo, mas eu rio. Tem gente que às vezes a pessoa não consegue, mas vai fazer a experiência e vai perceber que é assim mesmo que funciona. E aí lembrei de uma situação desse meu pai, que estava lá infartando, mas eu não sabia que ele estava infartando, estava junto. E aí, o médico lá fazendo as medições, e aí o médico pergunta para ele, o senhor está bem? Aí ele fala assim, que estava bem, e fala que estava bem rindo, né? Aí eu falo, pai, mas ele está falando sério com o senhor, né? Aí ele pega e responde, né, pro médico, não, é que a minha cara é assim mesmo, quer dizer, ele achava que estava fazendo uma cara feia, mas ele estava sorrindo, né? Ele estava sorrindo daquela situação. Então, só para a gente ver a maneira como você leva a coisa. Imagino eu, né, e segundo os médicos, quando você está lá infartando, a dor é extrema. Mas como é que você vai encarar? Né? Com desespero? Vai se jogar? Vai gritar? Então é importante que a gente pense isso. É importante a gente pensar que a gente tem condições de vencer as coisas. É importante que nós, mesmo quando a gente está com medo de enfrentar determinadas situações, que a gente vai com medo mesmo. Tenho medo de falar em público. Tocar, de cantar, de falar, de fazer uma oração assim. Né? Quem não passou por isso? Né? Mas aí a gente vai. E isso vai fazer bem por quê? Porque nós vamos descobrindo as nossas capacidades e vamos nos sentindo bem por aquilo que a gente consegue fazer. E vamos também conseguir estimular o outro a fazer também, a se descobrir, a se sentir bem. E isso tudo faz com que a gente perceba o quanto é belo viver. Aí vai chegando um momento de quando nós já estamos aqui, quer dizer, primeiro
enquanto a gente está lá no plano espiritual, depois que passou toda aquela fase de o encontro meu com a minha consciência, e aí eu deixei a culpa de lado, entendi que eu preciso deixar a culpa de lado para poder seguir, que eu tenho que aproveitar a oportunidade que vai me ser dada de nova encarnação. Depois que passou tudo isso, que eu aceitei voltar, reencontrar aquelas pessoas com quem eu me dei bem ou não, para ter a oportunidade de estabelecer amizade, então eu chego aqui. E aí vai passando o tempo, eu vou me acostumando a ficar desse lado de cá. E aí eu vou me agarrando cada vez mais, vamos dizer assim, a essa vida no corpo. E aí eu não quero mais voltar, eu quero ficar aqui porque eu descobri que a vida é muito boa. Eu descobri a alegria, eu descobri que aquelas experiências todas, aqueles medos que eu consegui vencer, eles foram muito bons, me fortaleceram. E aí eu fiquei tão feliz que aí eu não quero mais sair daqui e passar para lá. Não é assim que funciona? E às vezes assim até para a gente se despedir do corpinho, de se despedir das pessoas que estão ao nosso lado, a gente sente uma dificuldade, porque a gente percebeu essa beleza. Aí a gente não quer aproveitar. Por quê? Porque são energias, né, que vão passando pelo nosso corpo, que aí cai naquele cuidar do corpo e do espírito, e a gente consegue perceber que algumas emoções, algumas sensações, elas precisam ser vivenciadas no corpo. E essa vivência no corpo é que vai nos fortalecer lá. Porque quando nós estamos lá, depois daquele todo processo, a gente pensa que é fácil. Vou ficar aqui, que tá bom, porque se eu for lá para baixo, eu estou falando aqui, mas não sei se é baixo ou em cima, né? É uma ideia, não é assim, né? Se eu vou voltar para o plano terreno, vamos dizer assim, eu acho que vai ser um pouco difícil, nós pensando lá, né? Vai ser um pouco difícil, porque eu vou encontrar com aquele que eu fiz não sei o que para ele, aquele outro que fez não sei o que para mim, enfim, eu acho que vai ser difícil. Mas graças a Deus tem o quê? O esquecimento, né? Algumas pessoas até protestam, nossa, mas eu preferia lembrar de tudo. Melhor não, né? Melhor não, né? Hã? Exatamente, até porque quando a gente está na vida presente, né, de repente a gente deu uma pisada na bola com alguma pessoa assim, há alguns anos, aí nós não encontramos mais com essa pessoa, aí depois passa um tempo, a gente se encontra novamente, a gente vai querer que ela fique lembrando? A gente olha e lembra, né? Ai meu Deus, será que me perdoou? E aí agora, né? Hã? Parece que eu conheço, parece que eu te conheço. Então, é a Cleusa. É a Cleusa? Então tá vendo? Ó, gente, tá vendo? Olha como que é, né? Pois é, olha que coisa. Isso, plim, plim, desculpa, gente, mas é que eu reconheci. Então, dentro da vida que a gente está, então muitas vezes a gente não quer que alguém lembre, né? Quer dizer, se lembrar que as pessoas nos perdoem. Então, que bom que tem o esquecimento do passado. Que bom que tem essa doutrina que nos explica tudo isso. E se nós procurarmos interpretarmos e seguirmos à risca, com certeza a gente vai encontrar essa felicidade antes de desencarnar. Está lá no Evangelho. E essa felicidade a gente pode encontrar todos os dias, todos os instantes. Entendendo que a felicidade não é uma coisa assim enorme, uma coisinha simples. Estar aqui é um momento de felicidade. Sair daqui carregando
qualquer sentimento, qualquer aprendizado que vá fazer diferença na nossa vida hoje, já é uma felicidade. Porque às vezes a gente ouve ao longo da nossa vida muitas palavras, muitos ensinamentos, muitos aconselhamentos dos nossos pais, das nossas mães, nosso avô, aquele que nos cria. E aí, até nós entendermos e aceitarmos, às vezes passam 50 anos, a gente fala, nossa, minha mãe tinha razão. 100 anos, nossa, minha mãe tinha razão. 300 anos, não sei quantos séculos, a gente chega lá do outro lado, né? E aí que eu aprendi. Mas o importante é o aprendizado. O importante é a gente entender que cada um tem o seu tempo, verdade. Mas se a gente puder despertar, né, já que nós chegamos aqui, já que nós temos a doutrina para nos ensinar, a luz, para dar entendimento do que Jesus veio dizer, do que Moisés já tinha dito, do que os profetas, que bom se a gente procurar aproveitar. Então, importa a gente entender e enxergar esta beleza todos os dias, principalmente nas nossas atividades, entendendo que nós vamos sim nos melhorar através do trabalho, né? Que a mente não pode ficar ociosa, parada, as mãos ocupadas em benefício do outro, porque aí a gente vai acabar eliminando aquilo que nos faz sofrer, o egoísmo, o orgulho, o ciúme, a inveja, então tudo isso. Aí, voltando lá naquela música lá do Chico César, do Vigiai e Orai, quais os sentimentos que eu tenho alimentado? Qual sentimento que eu posso já trabalhar para retirar? Aí eu tenho inveja. Aí eu tenho ciúmes. Mas o ciúme é normal, ciúme é amor, é verdade? Não, gente, não é. A gente não pode se enganar, né? Eu posso amar a todos, mas entendendo que cada um tem o seu caminho. Mas eu quero o melhor para o meu filho. Eu acho que ele deve seguir esse caminho para ser feliz. Quantos anos tem o seu filho? 55. Então, só para a gente entender que a gente vai educar e vai querer o melhor para o nosso filho até uma certa idade. Eu posso passar para ele que eu quero o melhor, mas depois é ele que vai descobrir o que é melhor. Mas ele vai sofrer então. É a escolha dele, ele precisa fazer essa caminhada para ele aprender. Eu, enquanto mãe, pai, avô, tio, vou fazer o quê? Orar. Vamos colocar o nome da criancinha de 55 anos na caixinha de vibrações. É isso, é esse o nosso trabalho, porque o nosso pai e a nossa mãe, que porventura já estão lá no plano espiritual, ele nos acompanha. Se a gente estiver no caminho reto, ele fala, que bom, graças a Deus, funcionou, ele entendeu. Mas se ele não tiver, gente, vamos orar e vamos pedir ajuda, porque aí vai pedir ajuda dos amigos, né, para poder encaminhar aquela criancinha. Lembrando da Santa Mônica, que orou 30 anos, para que o Santo Agostinho, né, se encaminhasse. Aí quando a gente vai e olha lá, no nosso Evangelho, as mensagens do Santo Agostinho, a mãe dele deve estar feliz, né? Ai, que lindo, né? Santo Agostinho falando na obra lá, no livro dos Espíritos, trazendo a mensagem. Olha que beleza. Então, só para a gente saber que cada contribuição que a gente der, por mínima que seja, primeiro ela vai fazer bem para a gente. Mesmo que a outra pessoa não perceba, mesmo que ela não entenda,
mas eu fiz com amor, eu senti alegria, eu fiquei feliz por aquela pessoinha lá da rua, por exemplo, que eu deixei ela bonitinha, contribuí com o meu trabalho de cabeleireira, cortei o cabelinho dela, fiz as unhas dela, aí arrumei uma roupinha, ela aceitou tomar banho, ficar cheirosinha, aceitou a alimentação e ficou bem. Ah, mas eu não tirei ela da rua, então. Mas ela vai ter essa lembrança e essa lembrança vai movê-la a se melhorar, a ter mais coragem, a ter esperança, a confiar que se de um lado existe aquele que no momento não está bem, porque nós somos todos enfermos, né? Estamos aqui nesse planeta Terra porque somos enfermos, precisamos cuidar da alma e somos alunos porque precisamos aprender, todos os dias aprendemos. Então, essa pessoinha vai ficar feliz, vai gravar aquele gesto e vai se mover, e vai crescer, e vai passar isso para o outro. Não importa se a gente vai ver, eu queria ver ele crescer agora. Então, Jesus também está lá esperando a gente aqui crescer, né? Está esperando aqui a gente florescer. Quantos já não floresceram? E aqui estamos nós, florescendo um pouquinho a cada dia. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine e que nós continuemos e enxerguemos esta beleza. E possamos cantar Eu amo a vida. Eu amo a vida, eu amo a vida, eu amo a vida. Que seja.